Vou falar agora com cristãos, com quem crê em Jesus. Ele é, ou pelo menos deveria ser, o nosso único Senhor. Independente disso, Ele nos manda guias para facilitar em nós o seu ensino, para nos guiar, para fazer esse trabalho de discipulado no começo até que consigamos andar nos caminhos do Evangelho com as nossas próprias pernas. E como tudo que é humano está sujeito a erros, distorções e enganos, muitos desses guias, desses discipuladores, desses profetas não são sinceros. São falsos, enganadores, muitas vezes perversos, que usam o nome de Deus como ferramenta para realizar tão somente os seus interesses individuais, materiais, financeiros, sensuais ou de sede de glória e de poderes humanos. Se utilizam de mentes incautas para dominar e enganar. Jesus falou muito sobre isso. Alertou em vários momentos sobre como devíamos estar atentos para não sermos enganados por oportunistas religiosos. Ele os combatia veementemente. Em Mateus 23, ele diz: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entram, nem deixam entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus, porque rodeiam o mar e a terra para fazer um prosélito, aquele que se converte à sua doutrina, e uma vez feito, o tornam filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Insensatos, cegos guiando cegos, que coam o mosquito e engolem o camelo. Ai de vós, escribas e fariseus, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas esses por dentro estão cheios de roubo e corrupção. São como sepulcros caiados, túmulos branquinhos, que por fora são belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e podridão. Serpentes, raça de víboras, como escapeis da condenação do inferno? Em João 8, Jesus os chama de filhos do diabo, o pai da mentira. E em muitos outros momentos. E muitos falsos profetas conhecem bem o Evangelho, falam e pregam certo. E seus prodígios realmente acontecem. Mas os seus interesses e intenções por trás de tudo isso é que podem levar muitos ao engano. E há também outros tantos que, partindo de uma premissa verdadeira, criam doutrinas enganosas, com valores humanos, trazendo respostas que Deus não deu por causa de nosso pequeno entendimento e acalmam corações intelectualizados pelo orgulho de não quererem ser menor que Deus e não admitem não entenderem a mente do Criador. Então se entregam a enganos muito bem criados e costurados com a lógica humana. E há tantas vertentes sobre esse assunto, mas vamos ao principal. Então, como identificar um falso profeta? Em Mateus 7, Jesus nos ensina. A partir do versículo 15, ele nos diz: Cuidado com os falsos profetas, que se apresentam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Por acaso colhe-se uvas de espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir bons frutos. Assim, pelos frutos os conhecereis. Aí você vai dizer: então meu profeta é bom, é verdadeiro, porque eu já vi os frutos bons dele. Já ouvi profetizar e acontecer, já ouvi fazer milagres, expulsar demônios e converter muitas pessoas ao Evangelho. Então ele é bom, um verdadeiro profeta. Aí Jesus continua em Mateus 7, 21. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, expelido demônios e feito muitos milagres? Então eu lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, aparta-vos de mim,
os que praticais a iniquidade. Então você vai perguntar: se os frutos não são milagres, curas, profecias e conversões, que frutos são esses de que Jesus está falando então? São os frutos do Espírito, que encontramos em Gálatas 5, sobre as obras da carne e os frutos do Espírito. É aqui que você vai encaixar o seu profeta. Veja se no seu guia espiritual você encontra prostituição, impureza, lascívia, luxúria, idolatria, ideologias humanas, feitiçaria, maldições, inimizades, disputas, ciúmes, ira, raiva, ódio, discórdias, dissensões, conflitos, divisões, invejas, bebedeira, glutonaria, que é a comilança demais, e coisas semelhantes. Ou veja se ele tem em si os bons frutos do Espírito, que são amor, alegria, paz, longanimidade, paciência, resiliência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. São nesses frutos que você reconhece que há o Espírito de Deus, a verdade. Creia nesse Deus, no Senhor do Universo, que te criou e quer ter um relacionamento com você. Ore sempre pedindo sabedoria e discernimento, não só diante dos profetas e da comunidade em que você congrega, mas em todos os campos da sua vida. Peça, creia e Ele te dará a direção. Tenha coragem de ouvir e mudar, se for o caso. Jesus nos disse que não é função nossa separar o joio do trigo, mas você pode ter discernimento para não ser enganado. Saiba que Deus é amor e nada sem amor tem qualquer valor. Em 1 Coríntios 13, verá que o amor é dom supremo. O primeiro sinal de Deus em alguém é o amor. E como diz João, apóstolo de Jesus, na sua primeira epístola 4:7, aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Que Deus nos abençoe.